Bora. Aí está. Bom. A gente só aproveitar só para apresentar o Iago da neurologia assistente aí, está discutindo os casos lá da interconstitucional da neuro. Você fez, se não me engano, você fez neurovascular também, né? Ele veio para ajudar a discutir o legal de hoje aí, e vai ser apresentado pelo Thiago. Bom, gente, bom dia, sou o Thiago, aqui vou apresentar para vocês hoje um artigo bem interessante, o Aspects Trial, foi publicado recentemente. É um artigo, acho que, bem legal, por uma ideia bem inovadora, assim, principalmente, acho que, para aplicar muito fora dos mundos e, às vezes, em lugar onde não tem muito recurso, até financeiro. Então, começando pelo trabalho, o trabalho foi publicado lá no New England, foi publicado agora em abril desse ano mesmo. E o autor principal é esse cara, não sei pronunciar o nome direito, é o Yan. Ele é neurologista, neurorádio lá da China, e a pesquisa dele é mais especializada em pesquisa de doenças cerebrais, principalmente focadas em doenças de pequenos vasos, e principalmente terapia trombolítica guiada por ressonância magnética na AVC isquêmico. Ele tem vários trabalhos publicados sobre isso, principalmente. Primeiro, assim, eu sempre gosto de fazer essa provocação quando eu apresentar um trabalho, a gente pensar sobre a pergunta e primeiro se perguntar se a gente já tem algum viés cognitivo em relação a essa pergunta clínica, antes de começar a aprofundar sobre o trabalho. Então, a pergunta do trabalho seria mais ou menos uns pacientes com AVC isquêmico de circulação posterior leve, sem indicação de trombectomia, eles se beneficiariam de uma janela mais estendida de trombólise? Então, acho que é uma pergunta assim que eu pessoalmente imaginava já que isso fosse benéfico, então eu já li o trabalho já com um viés de isso, você já querer que o trabalho viesse positivo, então eu acho que é algo que a gente tem que modular nossas expectativas ao longo da apresentação para a gente também não cair nos nossos viés cognitivos. Primeira coisa, beleza, vamos entender se a ideia e a hipótese tem base fisiopatológica, se a ideia faz sentido por conta própria. Será que faz sentido na ideia de fazer uma trombólise mais tardia em uma circulação posterior? Então, primeiro, sinais e sintomas de circulação posterior são mais incomuns e às vezes mais subdiagnosticados, né? E talvez até mais tardios quando você tem um diagnóstico e às vezes já sai daquela janela clássica de uma trombólise. Esse trabalho lá do Lancet, do Art Neurology, que ele publicou meio que trazendo os principais sintomas, né, de o que é circulação posterior e do que é circulação anterior. Mas antes de se aprofundar, só para a gente fazer uma breve revisão bem mobral, assim, do que é o Hugo até vai achar vergonhoso a gente estar falando isso, mas só para todo mundo conhecer o que é circulação anterior e posterior. Então, a circulação anterior é essa que é composta principalmente pela advinda da artéria carótida interna. Então, a gente tem aqui, logo depois da transição para uma cerebral média, as artérias cerebrais anteriores, com a comunicante anterior, e as artérias cerebrais posteriores. Se a gente for agora um pouco mais para baixo, né, a gente entra na circulação posterior propriamente dita, que ela advém de outro sistema formado pelas artérias vertebrais, tanto a artéria vertebral direita quanto a esquerda, se unem formando a artéria basilar, que mais para frente ela se ramifica nas artérias cerebrais posteriores. Aqui a gente consegue ver que elas emitem alguns ramos importantes, que talvez isso seja interessante para a gente conhecer, para entender principalmente por que talvez uma janela de trombólise mais estendida para uma circulação posterior faça sentido. Então aqui a gente tem a PAICA, a AICA, a artéria cerebral superior, então são alguns ramos interessantes em saber que abraçam ali mais ou menos a região ali do tronco encefálico. Beleza. Olhando agora, falando um pouco mais da sintomatologia propriamente dita, percebam que às vezes o sintoma mais comum, aqui eles trabalham em sintoma e sinal, o sintoma mais comum às vezes é só uma tontura. Então o cara tá tonto, todo mundo às vezes se sente todo dia, fica hipoglicêmico, eu mesmo tô tonto agora que não sei direito, não tomei café. Então às vezes só a tontura, às vezes acaba passando batido como um sintoma de cerebral posterior e essa tontura às vezes começa há bastante tempo. Só aí depois você percebe dor de cabeça, náusea e vômito, desartria um pouco mais, mas fraqueza unilateral. Então, são sintomas que às vezes passam batido, tanto os sintomas quanto os sinais, que a gente consegue ver, às vezes, sintomas de ataxia, nistagmo, que passa batido na avaliação inicial pelo não neurologista, que às vezes faz esse paciente ter um diagnóstico mais tardio, um tratamento mais tardio. E sobre terapia de circulação posterior? Faz sentido fazer isso assim? Bom, o que a gente tem de trabalho sobre terapia de circulação posterior? Parece que tem menos sangramento se a gente tromboliza e se a gente trombectomiza. Então, tem essa revisão sistemática com meta-análise publicada no Stroke. O que eles viram? Assim, basicamente, aqui é em relação à trombólise intravenosa propriamente falando. Então, aqui em A é mais sobre hemorragia intercerebral sintomática e percebam que parece que a circulação posterior, comparado à circulação anterior, de fato, tem menos hemorragia cerebral sintomática.
Se a gente vai para os outros desfechos, falando agora da trombólise não parece ter tanta diferença, mas tem uma tendência também de ter menos sangramento com a trombectomia de circulação posterior. Putz, então faz sentido, né, essa reperfusão, especificamente falando em estudar a circulação posterior. Comparando agora esse trabalho da Stroke também, o que eles viram foi algo bem semelhante. Então, comparando os sangramentos intracerebrais de circulação posterior com anterior, parece que, de forma geral, existe uma tendência menor de sangramento para a circulação posterior como um todo. E se você olhar, até parece que tem um benefício um pouco maior de desfecho funcional quando você faz um tratamento de reperfusão nessa circulação posterior. Então, acho que faz sentido a gente testar essa hipótese. Mas e essa janela estendida? Será que faz sentido fazer isso? Olha, tem uma ideia fisiopatológica de que a circulação posterior ela aguenta mais tempo isquemia. Mas por que ela aguentaria mais tempo? Então, tem essa análise especulativa da Neurology que é bem interessante, e que eles colocam com alguns pontos principais. Primeiro, que tem um circuito anastomótico muito grande para suprir a circulação posterior, mesmo tendo uma trombose até de basilar. Então, aqui a gente vê numa arteriografia, aqui onde está tracejada, onde estaria a artéria basilar, você vê que ela está fechada, e aí ele coloca e cateteriza tanto a carótida esquerda quanto a direita e joga o contraste. E se vocês perceberem, a basilar aqui em cima, ela preenche. Porque então ela consegue ter uma comunicação através das comunicantes posteriores, mesmo com o sistema anterior. Então, você vê as comunicantes posteriores aqui, uma de cada lado, elas conseguem suprir mesmo tendo uma oclusão de basilar. É só isso? Não. Às vezes também aquelas outras artérias que eu mencionei para vocês, a paica, a cerebelar superior, se você tem uma obstrução aqui na basilar, ele consegue contornar toda essa via e consegue até fazer uma anastomose com a basilar mais para frente e chegar sangue lá. Então, talvez por isso também a circulação posterior consegue aguentar um pouco mais de tempo sem fazer tanta isquemia. E tem uma ideia também, isso é muito mais uma ideia fisiopatológica do que ter uma ideia realmente comprovada, que pelo fato da circulação anterior exercer uma pressão muito grande ali em cima do trombo da basilar, existe uma tendência menor desse trombo aderir às paredes das artérias, e eles ficarem fazendo como se fosse um movimento de pistão para cima e para baixo, permitindo com que as perfurantes aqui permitam o reenchimento discreto delas e ainda permitam a perfusão aí do trombo cefálico, mesmo com o trombo dentro da basilar. Ele fica subindo e descendo por esse exercício de pressão que a circulação anterior ela exerce. Puta, faz então total sentido isso aí, né? Então tem sentido fisiopatológico, tem até um aspecto diferente para a circulação posterior que eles colocam aqui no trabalho. Então, aqui a gente tem o cerebelo, cada hemisfério cerebelar ganha pontuou um ponto, tálamo, cada tálamo pontuou um ponto, occipito, cada um pontuou um ponto também, e a gente tem que ponte e mesencéfalo, só por acometer, seja unilateral, bilateral, um pouquinho, você apontou 2 pontos no ácido, retira 2 pontos do ácido, caso sejam acometidos. Beleza, então parece que a ideia para o estudo sair faz sentido. Mas será que tem evidência para isso? O que a gente tem de prévio para a gente embasar e entender qual que é a probabilidade de pré-teste desse estudo fazer sentido? A gente não tem terapia trombolítica especificamente para a circulação posterior, então a gente vai ter que extrapolar um pouco alguns ideais, tanto de trabalhos que pensam nessa janela estendida, quanto de trabalhos que falam sobre reperfusão na circulação posterior. Vamos falar primeiro da janela estendida. Muitos trabalhos recentemente foram publicados, acho que o primeiro pioneiro aí foi o Wake Up, foi 503 pacientes, eles compararam os pacientes que tinham alteração, talvez, com duração incerta, que tinham alteração na difusão sem alteração no flare, randomizado para alteplase e placebo. Viram que, assim, desfechos favoráveis beneficiou a trombólise em mais ou menos 61% de redução absoluta do risco, né? Aumento de benefício, no caso. Alguns outros trabalhos foram publicados, a gente tem o Extend também, que foi um trabalho publicado em relação agora, falando com, agora viram mais o software de perfusão guiada por tomografia, pelo Rapid, e viram de 4,5 a 9 horas, alteplase e placebo, e também parece ter benefício para a trombólise, você estender um pouco mais, se não tiver muito acometimento de janela de perfusão. O Trace foi publicado no final do ano passado, né? Ele foi um trabalho mais interessante ainda, porque ele passou da ideia da alteplase e começou a pensar agora em fazer o tenecteplase. Putz, será que tenecteplase, falando agora de tenecteplase em janela estendida, faz sentido para esses doentes? Talvez essa ideia é o cara que está na UPA, é o cara que não vai conseguir chegar a tempo no hospital terciário, quaternário, para conseguir receber a terapia, uma tomba. Será que esse cara faz sentido fazer tenecteplase? Lá na China, eles randomizaram 516 pacientes com sintomas entre 4,5 a 24 horas de circulação anterior. Eles avaliaram pelo iStroke Perfusion Software. Tenecteplase versus Joker parece também ter benefício da trombólise, com INT de 11 de melhores de desfechos funcionais. Beleza,
E aí, juntando tudo nessa meta-análise, também parece que, assim, juntando esses 8 RCTs, os futuros que apresentei mais alguns, também parece continuar tendo o benefício de você trombolizar mesmo com a janela um pouco mais estendida, preenchendo alguns critérios em relação à perfusão. Tá bom. E o que a gente tem em circulação posterior? Reperfusão especificamente da circulação posterior. A maioria dos trabalhos está relacionado principalmente com trombectomia mecânica. Quais são os dois maiores trabalhos? A gente tem o Attention, que é um trabalho que foi publicado lá também no New England de 2022, 340 pacientes com AVC de basilar, inarrite maior do que 10, com tempo mais ou menos de 12 horas de ictus, com PCA maior do que 6, trombectomia versus terapia clínica, parece ter tido um benefício em relação ao desfecho funcional. Você vê que aqui, deixa eu chamar a atenção aqui na apresentação, você vê que o ranking modificado aqui, que ele chama de bom desfecho, vai até o 3. Isso vai variar ao longo da apresentação, acho que é interessante esse detalhe dos trabalhos. Mas parece ter tido benefício, só que o que eles viram, né, no Attention? Que teve um aumento de hemorragia intracraniana, principalmente no grupo trombectomia, mas não teve diferença de mortalidade, mas teve um aumento significativo da taxa de sangramentos. O trabalho é o BAOSH, foi publicado também no New England no mesmo ano, 2017, 217 pacientes trombectomia versus trombólise, parece, de novo, ter benefício funcional, mas também aumentou a hemorragia intracraniana, teve algumas complicações de perfuração de vaso, enfim. Então, para a circulação posterior, principalmente falando de trombectomia mecânica, parece que faz sentido a trombectomia, ou seja, parece que faz sentido reperfundir essa circulação posterior, só que com terapias de trombectomia parece que tem uma taxa de sangramento e uma morbidade um pouco maior. E se a gente fizesse uma trombólise de circulação posterior? Será que isso faria sentido? E essa é a ideia do trabalho. Juntando tudo que a gente tem de prévio, pensando no tempo de janela estendida, com reperfusão de circulação posterior, esse trabalho já sai de cara com uma probabilidade de pré-teste moderada alta de ser uma ideia que faz sentido, junto com o racional fisiopatológico que a gente viu. Então vamos agora tentar nesse trabalho, pessoal. Antes de passar, olhando no resumo ainda, eu sempre faço um raciocínio mental de olhar o resultado e ver se é too good to be true, ou seja, está muito bom para ser verdade. E a gente vai lá olhar o resultado. Então, antes de abrir o trabalho nem nada, eu checo o resultado só para modular também o meu viés cognitivo. Trombólise, mostrou um benefício de desfecho funcional, seja uma redução, um aumento de benefício de 16% com P de 0,01. Se a gente olhar para os outros trabalhos, pessoal, o benefício foi até um pouco menor, né, do que os outros trabalhos, mas eu já esperava que fosse reduzir algum desfecho funcional. Então é um desfecho que faz sentido e não é uma redução absoluta absurda, que é tão bom para ser verdade. Então acho que faz sentido, é um trabalho que eu acho que justo. Então a minha ideia já é de modular essa expectativa, já está um pouco melhor para esse trabalho. Já não vou de cara achar que é um trabalho muito enviesado. Beleza. Então, agora falando sobre a avaliação do protocolo, antes de ler o trabalho ainda falando. É um trabalho que tem um protocolo publicado a priori, ele não fez nenhuma revisão, nenhuma alteração de desfecho primário, secundário, alteração de inclusão, publicado lá no clinicaltrials.gov, ele não tem essa alteração, e a última atualização foi em 2024. Então, está bem liso em relação de parte de protocolo. Antes de ler o trabalho ainda, eu gosto de avaliar a tendenciosidade do autor. Porque, assim, eu sempre gosto de pensar em o que é que o cara quer falar com o que ele está escrevendo ali. Ninguém consegue ser imparcial na escrita, né? Sempre a gente vai ser um pouco parcial. E é aí que a gente consegue pescar. Então, a gente consegue pescar primeiro se ele tem algum financiamento industrial. É um trabalho que foi financiado pelo negócio da China lá, no governo da China. Então, é um trabalho que tende a não ter tanto envolvimento industrial assim. E falando agora, outra coisa que envolve a tendenciosidade do autor, é aqui que ele mostra um pouco a cara dele. Então, você vê que o objetivo do trabalho é avaliar alteplase na janela estendida em pacientes com AVC de circulação posterior, que não tem trombectomia planejada, sem guiar por base em imagem e perfusão, ressonância, tomografia com rápido, enfim. E qual que é a conclusão dele? Ele fala que, de fato, fazer essa alteplase tem aumento de incidência de desfecho funcional em 90 dias. E o que ele coloca no final? Assim, esses resultados, eles suportam o uso de alteplase em janela estendida se a trombectomia não tiver sido disponível. Beleza. O que isso aqui significa? Normalmente, o desfecho do New England é um desfecho que ele não inclui essa última frase. Ele costuma ser só respondido o objetivo principal do trabalho. Se o autor ele coloca uma coisa pouco a mais aqui, significa que ele está muito convencido com o trabalho dele. Assim. Então, eu já entendo e começo a ler esse trabalho pensando que ele pode querer me jogar informações para eu acreditar mais na ideia dele. Não é uma conclusão tão sóbria como deveria ter sido uma conclusão de um trabalho. Né? Então, só um ponto a mais para a gente ficar em relação à tendenciosidade desse autor. Falando agora, abrindo o artigo mesmo, lendo ele propriamente falando,
É um ensaio clínico randomizado, ele é aberto, ele é uninacional, mas ele é multicêntrico em 30 centros da China, todos especializados em AVC. É interessante que todos eles, para cada centro, foi fornecido um treinamento para cada uma das pessoas lá que iriam participar do estudo sobre exame neurológico, sobre sintomas de circulação posterior, antes de começar o trabalho. O protocolo de avaliação das imagens, que esse é um ponto interessante, era feita, apesar de ser um estudo aberto, era feita uma avaliação central por esse laboratório. Radiologistas eles não eram cientes do caso, não sabiam nada, eles recebiam a imagem para interpretar, dar uma avaliação e depois o pessoal do estudo recebia essa avaliação central. E eles avaliaram o PC Aspects, né, que é aquilo que a gente comentou do aspecto da circulação posterior. Qual que eram os critérios de inclusão? Tinha que ter sintomas de AVC, de 4 horas e meia até 24 horas do ictus, ou ser um ictus que você não tem uma duração, um wake-up, alguma coisa desse tipo. Tem que ter um NIH mais do que um, tem alguma coisa para a gente estar pensando. O aspect tem que ser maior igual a 7, não pode ser um aspect já queimado na circulação posterior. Tem que ter uma confirmação, pelo menos, seja clínica, com imagem interrogada, seja com perfusão, seja com ressonância, de que tem acometimento de circulação posterior. E tem que ter um ranking menor do que 2 para antes do AVC, para a gente incluir nesse trabalho. Que era excluído esse trabalho. Então, se tinha ideia de fazer trombectomia, esse cara não entrava no estudo. Se ele tinha contraindicação ao teplase ou se tinha infarto de circulação anterior. Então, vocês vão ver que grande parte dos doentes foram excluídos porque a suspeita era clínica de infarto cerebral de comportamento anterior. Eles eram randomizados com base em uma randomização estratificada de idade, de tempo e com base também na gravidade do NIH. Foi uma boa randomização, era centralizada, era web-based, era fechada 1 para 1. E esses doentes eram randomizados para 2 grupos a partir daí. Era um grupo para alteplase e um grupo para Standard Medical Treatment. E porque a alteplase é dose padrão de trombólise de AVC mesmo. E do tratamento padrão, eles seguiam um guideline chinês lá de 2018, não seguiam um guideline da Stroke, enfim. Para cada braço ficaram mais ou menos 117 pacientes e assim foi começado o trabalho. O desfecho primário desse trabalho, isso é super interessante de qualquer trabalho de AVC e neurologia, entender não só sobre o que é a escala Rankin, isso é importante, mas como avaliar a escala Rankin. Isso eu vou comentar mais no final. Mas o desfecho primário dele foi a escala Rankin, ele dicotomizou independência funcional em um ranking 0, 1 e 2, e a partir disso ele chamou qualquer pessoa pertencente a esse grupo como positivando esse desfecho. Pensando agora nos desfechos secundários que ele avaliou o ranking agora não mais dicotomizando, mas avaliando ele de forma ordinal, que vocês vão ver que a importância de avaliar ele dessa forma. Aí eles avaliaram também a ausência de deficiência, que eles chamam isso do grupo do ranking 0 e 1, e também a melhora neurológica depois de 24 horas. O que ele viu como segurança? Primeiro, hemorragia intracraniana é algo que a gente se preocupa muito, né, com desfechos, e também mortalidade, se qualquer coisa se vê que está sangrando e está morrendo mais, com a ideia de interromper mais precocemente esse estudo. Como é que ele avaliou isso? O desfecho primário, ele avaliou com um modelo de regressão logística ordinal, ajustado para a idade na NIH e o ictus, vou falar isso mais para frente, mais para o final da aula, e foi feita uma análise com intenção de tratar. Uma análise estatística bem simples que ele fez, que ele apresentou, eu acho que bem sóbrio o trabalho, eu gostei bastante dessa parte, não firula muito em relação a como é que vai analisar as coisas, e uma análise estatística bem robusta. Ele calculou para 233 pacientes para um desfecho, mais uma relativa do risco de 40%, uma incidência de um desfecho funcional adequado, que até é meio ruim no grupo controle para a população que ele escolheu, e não programou nenhuma análise interina. Ele acabou atingindo tudo que ele pretendia, menos a redução relativa do risco. Isso vai ter um reflexo lá na frente, se eu ver que o intervalo de confiança do trabalho é um pouco maior, principalmente para os desfechos secundários. E ele acabou tendo um desfecho funcional muito melhor no grupo controle do que o esperado. E faz sentido que a gente vai ver mais para frente, e depende muito da população que ele acabou escolhendo para representar esse trabalho. Então, o grupo controle foi muito bem, mesmo sem nenhuma terapia. Tá? E não foi feito, de fato, nenhuma análise interina. O que a gente tem de resultado? Então, para o trabalho, foram quase 3 mil pacientes escaneados, só que grande parte saiu, principalmente porque eles tinham suspeita de circulação anterior. Uma parte porque já tinham sangramento intracraniano, uma parte porque iam realizar trombectomia, ou até já foram trombolizados e até em algum hospital externo foram excluídos do trabalho. Sobraram só 234 pacientes, que foram 117 para cada braço. Interessante falar que, apesar de você ver que o crossover foi muito pequeno entre cada um dos grupos. Então, alteplase, só 7% acabou tendo crossover, e no cara que foi recebido para não receber alteplase, só 1,7% dos pacientes, foi um paciente na verdade, que acabou sendo recebeu o alteplase.
Alguns pacientes aqui foram trombectomizados de resgate, mas você vê que é uma parcela muito pequena. E a perda de follow-up só foi um paciente no grupo Alteplase. Agora, falando sobre a comparação no baseline, o que a gente tem, assim? Sim, chama atenção, primeira coisa, o NIH médio dos pacientes era de 3. Eu vou mostrar depois para vocês a comparação do NIH dos outros trabalhos, mas assim, o NIH bem baixo para um trabalho, né? E justifica a gente ter visto aquele desfecho funcional tão bom no grupo controle, mesmo sem receber nada. E a maior parte dos doentes, a janela de AVC era uma janela que eles não sabiam. Então, quase 50%, 40% de cada um dos grupos recebeu isso. E qual que foi a principal diferença entre esse baseline? O mecanismo do AVC. Falando do mecanismo do Alteplase, o grupo do Alteplase parece que teve muito mais oclusão de pequenos vasos do que o grupo de tratamento padrão, enquanto que o tratamento padrão teve muito mais pacientes com aterosclerose intracraniana culpados pelo mecanismo do AVC. Isso talvez faça alguma alteração por análise de confusão, mas a priori acho que não alterou tanto o resultado do trabalho. Falando do principal desfecho primário do trabalho, o que é que ele encontrou? Benefício, pensando agora no ranking 0 a 2, em 90 dias. Então, você vê que os pacientes do Alteplase tiveram 90% dos pacientes tiveram bom desfecho funcional em 90 dias, mas quase 80%, quase 70% do grupo controle também teve, né? Mas teve uma diferença, 16% de aumento da chance de ter esse desfecho. Eu acho uma coisa relevante. Você vê que o intervalo de confiança não é um intervalo de confiança tão estreito, assim, né? Chega até a 3% de benefício. Faz sentido até pela baixa incidência de desfecho e pelo pequeno, às vezes, número de recrutamento que eles fizeram. Falando agora em desfecho secundário, quando eles avaliam de forma ordinal, sem dicotomizar de 0 a 2 para frente, você vê que até o benefício ele aumenta um pouco mais, né? Você fazer a trombólise com Alteplase. E eu digo para vocês que eu acho que eu confio mais nesse valor do que no valor anterior, inclusive. Apesar desse valor aqui ser um valor de desfecho secundário. Mais para frente eu explico para vocês o porquê. Outros desfechos, 0 a 1, parece que teve não teve diferença, basicamente, entre qualquer um dos dois grupos, nem em relação à melhora neurológica, sangramento, morte. Você vê que a taxa de sangramento foi bem pequena em cada um dos grupos, 2%, 1%, 2 pacientes, na verdade, um paciente, que faz sentido com aquela ideia fisiopatológica inicial. Circulação posterior talvez tenha menos taxa de sangramento mesmo. Falando agora também de qualquer sangramento e hemorragia, você vê que a quantidade de sangramento também foi bem baixa, apesar de parecer que teve mais no grupo Alteplase, não chegou a atingir significância estatística. Na análise subgrupo, o que chama atenção, assim, putz, Thiago, um trabalho com NIH mediano de 3, será que para o cara com NIH de 10 faz sentido ainda fazer essa Alteplase, ou será que eu só posso pensar nesse trabalho para o cara do NIH de 3 ali? Ele fez uma análise de subgrupo, comparando o NIH de menor que 10 e maior ou igual a 10, tudo bem, análise de subgrupo, pessoal, mas você vê que não tem uma tendência de falar que o NIH maior do que 10 tem uma pior desfecho. Né? Então, parece que faz sentido, seja um NIH mais baixo, ou até um NIH um pouco mais alto também. Não teve também nenhuma outra relação com nenhum outro subgrupo. Também, nenhuma outra relação com nenhum outro análise de subgrupo. Eu acho que só vale ressaltar que todos tiveram uma tendência, né, a Alteplase ser uma coisa mais benéfica, acho que faz sentido, essa análise de subgrupo. Pensando agora na conclusão do trabalho, né? Então, voltando agora depois que a gente viu isso tudo. De fato, fazer trombólise nos doentes com a janela de 4 horas e meia a 24 horas na circulação posterior teve uma incidência melhor de desfecho funcional. E, assim, eu acho que é o que você estava comentando mais cedo, como ela até comemorou, assim, né? Eu acho que vai muito dessa comemoração aqui de vários neurologistas de que, putz, será que faria mais sentido esse escala de circulação posterior estender um pouco mais a janela? Eu acho que ele se exaltou um pouco aqui e soltou essa parte, não, acho que com razão também, né? Essa comemoração no final da conclusão. Só vou trazer só alguns pontos do trabalho, assim. Primeiro, é um trabalho bem interessante, assim, só que eu acho que foi uma população de muito baixo risco do AVC. Um estudo super bem desenhado, eu achei que ele foi bem sóbrio, assim, na metodologia, ele não ficou firulando, falando mil análise estatística, ele falou análise original. Ele nem descreveu como é que ele analisava todas as variáveis, porque, assim, é análise padrão mesmo lá. E uma coisa mais interessante desse trabalho é que eu achei que ele é um desenho de mundo real, assim, uma aplicação principalmente no SUS. É aquele idoso na UPA, no hospital secundário, que não tem trombectomia, chegou já tardio, diagnóstico tardio, puta, será que ainda faz sentido trombolizar esse vozinho? Então, combinado ainda com os achados do Trace é ótimo, né? Do Trace, que ele usa a tenecteplase, puta, imagina na UPA, no hospital secundário, que você não tem trombectomia, você pegar uma circulação posterior, já no cara com 18 horas de ictus, você não sabe quando é,
não tem rápido, não tem ressonância, e eu puder fazer alguma coisa para melhorar esse tipo de doente, puta, acho que é uma coisa super válida que esse trabalho acrescentou para a gente. Ele foi muito feliz em trazer a análise ordinal do ranking, né? Porque ele dá mais poder estatístico em comparação à avaliação dicotômica. Só dar uma pincelada em relação a isso, só para relembrar, pessoal, isso aqui é a escala ranking, varia de 0, ou seja, sem nenhum sintoma, a 6, que é o cara morto, e é como se fosse uma escala Likert, e aqui no meio tem assim, várias graus de estabilidade para cada mais, que você vai aumentando o número. Como é uma variável numérica ordinal, você pode avaliar ela de várias formas. Você pode avaliar ela de forma dicotômica, ou seja, para mim, desfecho neurológico funcional é 0 até uma desabilitação leve. Mas se pode virar para o cara e falar, não, eu acho que 2 é muito ruim para mim. Eu acho que de 0 a 1, que é o cara que está bem, assim, favorável. Eu não quero ter nada de sequela. Aí já fala assim, não, eu acho que de 0 a 3, na verdade, que é o desfecho neurológico favorável. E toda vez que você analisa algo que é contínuo, mesmo sendo discreto, contínuo, e categoriza, você acaba perdendo muita informação. Você dá valor ao cara que chegou, ao cara que ficou assintomático, o mesmo valor que o cara que teve uma sequela leve. Tá? Isso impacta um pouco nas coisas, perde um pouco de informação, perde poder na análise estatística também, e você pode ter cortes de várias variáveis. Se você olhar em todos os trabalhos, eu vou trazer para vocês depois, você vê que cada um avalia de uma forma. E análise ordinal? O que eu ganho em fazer uma análise ordinal? Primeiro, você faz uma regressão logística, você não dicotomiza, você não perde informação de cada uma dessas variáveis, analisando elas de forma contínua, torna a análise mais robusta e com maior poder estatístico. Você pode fazer uma coisa bem interessante, que esse tipo de análise ele foi utilizada no INRICH, eu acho, que é um trabalho de abordagem também da Neuro. Às vezes você faz essa análise com gozo também. Então, o que é a análise utilitária? Ele pega assim, ao invés de você falar ranking 0, 1, 2, 3, blá, blá, ele pega esse questionário de qualidade de vida, o EQ5D3L, e ele faz um extrato. Então, fala, pega o grupo do ranking 0, aplica o questionário na sua forma de index e vê, juntando todo mundo aqui do ranking 0, qual que seria o equivalente para ele nessa escala de qualidade de vida? Então, aí, por isso que ele cria cada um desses pesos para cada uma baseado nesse score de qualidade de vida. E aí, ao invés de você analisar categoricamente, você agora tem um número para você poder fazer uma análise numérica de estatística. Isso aumenta o poder estatístico. Esse é um trabalho simulado, que eles pegaram os dados do MRClean e eles simularam várias formas de analisar o ranking para ver o que acontecia, qual que seria a melhor forma de analisar o ranking. O que eles encontraram? Aqui em cima a gente tem a avaliação dicotômica, aqui aquela avaliação que eu falei para vocês, ordinal, e por fim aquela avaliação utilitária. Né? O que você encontra de poder estatístico? Olha só o poder estatístico quando você faz uma análise dicotômica. Então aqui ele fala 0,1 versus 2 e 6. 62% de poder, 71%, e aqui se você pegar 0,4, 5 a 6, 35% de poder estatístico. Se você vai para a análise ordinal, poder estatístico, só de você ter mudado o tipo de análise, já vai para 87% de poder. E você usar aquela parte utilitária, você vai ficar bem próximo da análise ordinal, mas ainda a análise ordinal ainda é um pouco melhor. Por isso que eu achei que ele foi muito feliz em trazer aquela análise, por isso que eu falei que eu confiei um pouco mais naquele resultado ali do que do próprio trabalho. Baixa a taxa de crossover, e o que teve de errado? Assim? Vamos pensar no NIH que eu falei para vocês que chamou a atenção. Se eu pegar todos os trabalhos, você vê que o SPECS ele teve o menor NIH de todos esses trabalhos que eu mencionei anteriormente. O Wake Up teve o NIH de 6, o Baoshi até chegou ao NIH mediano de 24 em todo mundo. Então, foi uma população de baixo risco que ele acabou escolhendo. Ele pagou o preço, aquela foi a análise sobre o que eu mostrei para vocês, e ele pagou o preço principalmente por redução de poder estatístico, principalmente nos desfechos que mais interessavam às vezes para a gente, que é o desfecho de segurança. Então, se eles tivessem mais doenças mais graves, a gente ia ter noção se sangrava mais ou menos, né? Ou se faz sentido ou as complicações. O mesmo autor ele está fazendo um trabalho também com alteplase intravenosa nessa janela estendida, foi iniciado em 2023 o trabalho, está aqui o Ian, né, que eu não sei falar o primeiro nome dele. Ele excluiu de novo os pacientes desse rol, porque ele está trabalhando nos pacientes que foram para a trombectomia. Então, a gente vai também ter um trabalho geral para ver se ser especificamente para a circulação posterior com esse mesmo desenho. Mais para frente, talvez seja publicado no final do ano que vem esse trabalho. Então, o que eu estava falando, né? Você vê o desfecho em relação agora à parte de incidência de ranking, falando que ele encontrou 60% do controle, quase 72% do controle, foi bem sem nada. O cara, se não tivesse feito nada, foi para casa, dormiu,
ele tinha 72% de chance de ter um desfecho favorável. Se a gente for pensar isso para os outros trabalhos, olha como é que muda um pouco isso. No Wake Up, se o cara não fizesse nada, o desfecho a chance de ele ter um desfecho favorável teve uma incidência de 41%. Se a gente for caminhando cada vez mais para frente, o Trace, a chance de desfecho favorável, aqui você vê que é 0,1, 24%. Attention, 24%. Então, se você não perceber, o cara sem fazer nada já foi muito bem logo de saída. Em relação à classificação de transformação hemorrágica, você vê que teve sangramento e tal, mas foi uma baixa incidência de sangramento, mas volto a ressaltar, foram muito pouco evento de sangramento, talvez pela população de baixo risco que ele acabou escolhendo. Um dos pontos, ele teve um desbalanço da população em relação ao mecanismo do AVC isquêmico. 31% o diagnóstico foi clínico e com TC sem contraste, para falar que era circulação posterior. Então, por isso que eu falei que reflete muitas vezes uma realidade no hospital, que não tem outros recursos um pouco a mais. E assim, era um trabalho passivo de cegamento, tá? Se você fosse fazer trombectomia, acho que tudo bem, é difícil cegar uma trombectomia. Mas trombólise daria para você cegar o administramento do trombolítico. Mas acho que para reduzir um pouco os custos das coisas, eles acabaram não fazendo esse cegamento. Então, de base, assim, uma mensagem que pelo menos eu pensei na hora que eu estava lendo, no AVC circulação posterior, com NIH um pouco mais baixo, sem acesso à trombectomia, ou TC de perfusão, ou ressonância, ou seja, naquele lungão ali que você está no SUS, o tratamento com trombólise de alteplase pode ser considerável uma atividade estendida até pelo menos umas 24 horas. Eu acho que eu falaria um estudo de maior abrangência de gravidade dos pacientes, e principalmente combinando as duas terapias, né, com trombectomia mecânica e trombólise de circulação posterior, para pensar mais no resultado. E é isso, pessoal. Obrigado aí pela aula.